Fala galera, está no ar mais um Foca na Semana, eu sou o Gabriel. Eu sou o Leonardo José. E hoje a gente vai falar sobre ditadura, mais especificamente sobre cultura na ditadura. Sim, o que era conhecido como subjetividade, né, por não poder se expressar de forma mais franca assim, né, Exato. e o que a ditadura chamava de subversão no caso. Exatamente. Um dos pontos principais no início da ditadura, onde a cultura foi manifestada, foi no jornal. Sim, colunistas de todo o Brasil, né, comentavam sobre o que era possível sobre a repressão do período vivido. Exatamente. Os jornais, até então, na época, só noticiavam notícias realmente e fatos. Foi aí que a cultura ganhou espaço nos jornais brasileiros. Sim, e com a música foi o primeiro passo, né, com a nova onda da Tropicália, né, que surgiu principalmente assim no festival de 1967 da Record. E teve toda aquela vaia, todo aquele protesto, Caetano Veloso afirmando que é proibido proibir. Exatamente, você tem ali grandes ascensões de artistas, né? Sim. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, enfim, os anos 60 e 70 foram realmente marcados por essa ascensão desses artistas como protagonistas culturais Sim. contra a ditadura. Sim, foi revolucionário por dois pontos, tanto pela visão da direita, por ser música considerada subversiva, tanto para o ponto da esquerda, porque o tropicalismo começou a introduzir nas suas músicas bateria, baixo, guitarra, que a militância mais firme, assim, dizia que é instrumento de imperialista norte-americano. Exatamente, essa crítica é interessante, porque eles criticavam o imperialismo americano, imperialismo norte-americano, né? E, ao mesmo tempo, usavam esses instrumentos para tocar, para cantar, para compor as suas músicas. E o movimento ali principal que se formou durante a ditadura, durante os anos 70, ali perto dos anos 70, foi a vanguarda. Sim. Né? A vanguarda, ela se desenvolveu muito. Ela formou ali um grande movimento artístico que foi interrompido, então, pelo AI-5, né? O quinto, a emenda à Constituição na época. O terror da democracia. Exatamente. Para os artistas, na época, foi o fim da manifestação cultural, né? Onde começou realmente a perseguição. E aí a gente tem a quebra de todas as manifestações a partir de então. Por quê? Muitos foram presos, né? Muitos foram para exílios. Sim. Você tem também o Médici, que governou ali até 1974, que foi marcado aí pela intensificação, conhecido pelos artistas como caça às bruxas. Sim. Porque foi um movimento de realmente repressão total à cultura. Então essa intensificação de busca e apreensão cultural foi feito no governo Médici ali na época entre 1970 e 1974. E os principais artistas que surgiram nesse movimento, temos Elis Regina, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Tom Zé, Rita Lee, os Novos Baianos. Que inclusive fazem parte de manifestações até hoje. Até hoje eles protestam, estão em manifestações, estão rodando o mundo inteiro fazendo apologia pelo bem-estar da democracia, né? E eles são respeitados justamente por esse quesito deles, Sim. pelo dom que eles produzem nos seus conteúdos, né? Pelos dons que eles usam para produzir esses conteúdos. A habilidade para driblar a censura, né? Com letras que você tem que interpretar além. Porque não eram letras Sim. consideradas na época, nossa, alusivas de fácil acesso, ao golpe militar, né? Sim. Então a gente tem toda essa manifestação cultural. É claro que a gente teve vários livros produzidos, né, na época, com os bastidores da ditadura. Sim. A gente teve manifestações teatrais incríveis na época que contradiziam o que o governo pregava realmente. E foi, então, um período de grande manifestação cultural. Eu acredito que foi um período em que a cultura realmente se estabeleceu de fato no Brasil, né? Eu acredito, então, que foi um período de fato que a cultura Sim. se estabeleceu e se enraizou no Brasil. Sim. E falando sobre teatro, até o AI-5, que foi instalado em 1969, o teatro era considerado de certa forma livre. A partir de então, A partir de então, todo ensaio tinha que ter a presença de um oficial do Exército para investigar e poder controlar mais. É absurdo ver o controle Sim. que o governo queria ter, né? Sim, inibir a criatividade, né, Sim, toda você obra tinha que artística. manipular, e aí você percebe o dom que os artistas Sim. tinham realmente na época de conseguir manipular, passar a mensagem que queriam, mas de uma forma
que não fosse diretamente Sim. ao governo, né? Sempre pelos meios convencionais, né? De literatura, de composição. e Sempre tal. por esses Toda uma meios. reinvenção muito interessante. Enfim, para vocês entenderem um pouco mais e verem como era a criatividade desses músicos, a gente preparou uma playlist no Spotify, o link vai estar aqui embaixo e vocês podem dar uma conferida. Não se esqueça de Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Com certeza. Deixa seu comentário aqui também sobre qual época cultural na ditadura te marcou. E esse foi mais um Foca na Semana. Tchau, tchau.